Fraternais saudações. E sim, dignos, do ponto de vista Rosacruz hermético, é perfeitamente legítimo que, para além do despertar da consciência, a evolução espiritual, a conexão com a consciência cósmica absoluta, que estabeleçamos também como objetivo a manifestação, construção de uma personalidade mais magnética, representada aqui hoje em nosso estudo pelo arcano 19 do tarô, o Sol. E construirmos uma personalidade mais magnética significa, dentre outras coisas, manifestarmos uma personalidade mais radiante, luminosa, abençoada, abençoadora, realizadora nos mais diferentes campos da vida. E é exatamente para trilharmos em reflexão este caminho que vamos aqui posicionar em contrapartida as 4 atitudes, os 4 hábitos que afastam as pessoas e as circunstâncias mais luminosas de nós. Ou seja, os 4 elementos que impedem a plena manifestação de uma personalidade mais magnética. E isto com o auxílio imagético simbólico do tarô. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 176, 176º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosacruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E claro, enquanto você acompanha esta nossa reflexão, curta este nosso vídeo, assine o canal, ative o sino e ao final compartilhe nos seus grupos espiritualistas. E deixe aqui nos comentários a palavra-chave deste nosso estudo de hoje: autoconfiança, que é exatamente a contrapartida deste nosso primeiro ponto. O primeiro elemento que nos impede a manifestação de uma personalidade mais magnética é a falta de confiança, ou seja, o não confiarmos em nós próprios, que vai estar representado aqui no arcano de número 0 do tarô, o bobo, ou o louco, ou o peregrino. O louco, dignos, vai sintetizar aquele que não sabe quem é, aonde está e para onde vai, ou seja, representa a indefinição. E é exatamente esta a causa, a substância central da falta de confiança particular. Li recentemente um estudo que falava exatamente sobre isto, que a autoconfiança é o elemento que mais seduz, é o elemento que mais atrai, é o elemento que aglutina no entorno do indivíduo outras personalidades. O indivíduo sem confiança, sem confiar em si mesmo, é um indivíduo que já fisicamente, fisiologicamente manifesta sinais de insegurança, ou seja, é um indivíduo que sempre tem os olhos mais cabisbaixos, a coluna mais arqueada, é um indivíduo mais recolhido, é um indivíduo que, embora por vezes tenha muita sabedoria, conhecimento, experiência, conteúdo, não consegue expressar por falta de confiança em si mesmo. Então, se nós desejamos construir no nosso cotidiano, dia a dia, uma personalidade mais magnética, o importante é que nós saiamos do caminho do louco, do caminho do bobo, para o caminho propriamente daquele que sabe para onde está indo e quem é. Isto significa que nós devemos estabelecer, em primeiro lugar, a nossa missão de vida, devemos estabelecer aonde nós queremos chegar, devemos conhecer o lugar em que estamos, as pessoas propriamente que nos circundam e estabelecermos também um planejamento de vida devidamente definido, ou seja, é intimamente estruturarmos a nossa própria vida, a conjuntura em que nós estamos, para que possamos manifestar uma personalidade mais e mais confiante. O indivíduo que não tem confiança em si, basicamente, é um indivíduo que não tem muita certeza de quem é
de onde está e para onde vai, resolvendo, solucionando estes aspectos internamente, nós já manifestamos a primeira ferramenta, o primeiro instrumento, a primeira engrenagem deste processo interno de manifestar uma personalidade mais solar, arcano 19, e mais magnética e proativa, ou seja, a autoconfiança. Portanto, sairmos do caminho do louco significa estabelecermos maior autoconfiança. O elemento número 2, dignos, trilhando esta nossa reflexão, é propriamente representado pelo arcano de número 15, o diabo. Não aqui o diabo especificamente um espírito maligno, tentador, que fica à espreita como um obsessor nos perturbando. Estes são outros estudos, mas aqui o diabo significa o negativismo. O indivíduo que tende a afastar outras pessoas de si é a pessoa que sempre vê tudo do lado mais negativo, mais sombrio, enfim, que fica contando tristezas, amarguras, é a pessoa que fica remoendo os traumas e os acontecimentos mais nefastos da sua própria existência e do seu passado. Ou seja, é um indivíduo que tende a ver o mundo do ponto de vista negativo e que tende a chafurdar propriamente na lama de si mesmo, apegado aos vícios, apegados às tristezas, às próprias amarguras e viciados neste aspecto. Ou seja, é um indivíduo que não tem a gana, não tem a força, a energia de buscar se melhorar cotidianamente e ver o mundo de um ponto de vista mais realista. Não aqui advogamos a ideia de que se deva abandonar um ponto de vista negativo e se assumir de forma completa e absoluta, cega, um ponto de vista de vida mais positivo, como se estivéssemos no mundo de Poliana. Não, mas é ter uma atitude realista, proativa, realista, esperançosa, realista, realizadora, ou seja, é termos a esperança, a força, cultivarmos o espírito interno de transformação. Então, no lugar de ficar remoendo tristezas, no lugar de ficar apegado aos velhos hábitos, no lugar de se ficar pensando eu sou assim mesmo, nasci assim mesmo, não tem como mudar, estar apegado aos aspectos mais negativos de si, portanto mais diabólicos aqui, entre aspas, o ideal é que nós nos esforcemos continuamente por nos transformarmos deste anjo de trevas em anjos de luz, ou seja, elevarmos os nossos olhos ao alto, como a gente até posicionou no vídeo anterior, que é de onde vem a nossa luz, o nosso socorro e a nossa realização. Portanto, é pararmos de sermos negativos em excesso, negativistas em excesso e observarmos o mundo não de maneira absolutamente poliana, de absolutamente positiva, mas realista, realizadora. O ponto número 3, dignos, diz respeito à maledicência. Se tem uma coisa que afasta as pessoas de nós, e aqui vai estar representado pela rainha de espadas, é o hábito da maledicência. O indivíduo que fica falando mal de todo mundo à torta e à direito, que tem propriamente o hábito de ficar remoendo, de ficar espalhando a fofoca deste e daquele fulano. Enfim, é um indivíduo que não tem confiança. Particularmente não confio em ninguém que tenha este hábito. E sim, e é por uma lógica muito simples de que se o indivíduo ele tem por hábito falar mal dos outros para você continuamente, frequentemente, incontrolavelmente, ele não resistirá à tentação amanhã de falar mal de você para outros indivíduos. Portanto, se tem uma coisa que atrapalha, que atravanca, que impede o perfeito fluxo da luz e também afasta as outras pessoas, é o hábito da maledicência, da malevolência, ou seja, agir com malignidade. Se você não pode abençoar, se você não pode ajudar, se não lhe é dado a oportunidade, justamente as ferramentas, os meios de tornar a vida, o caminho, a história, a fama, enfim, das outras pessoas mais luminosas, se resguarde
ao silêncio, se recolha à inação, mas não crie o hábito em si mesmo de falar e propagar o mal, de falar e propagar fofocas. Tenham estas fundamento ou não. O ideal é que você sempre seja uma pessoa que tenha o hábito, se não de falar o bem, ao menos de ficar em silêncio. Uma pessoa que nunca fala mal de outras, ela vai ser automaticamente um indivíduo também de confiança, porque as outras pessoas terão essa noção de que se ela não fala de ninguém para si, ela também não falará dessa mesma pessoa para outros indivíduos. Então este é o elemento de número 3. O elemento de número 4, dignos por fim, é justamente aqui representado pelo cavaleiro de espadas, que é o egocentrismo. E o egocentrismo significa o querer tudo para si, ou seja, uma personalidade não magnética, é uma personalidade exageradamente egocêntrica, ou seja, uma personalidade que não é capaz de trabalhar, de agir para o bem de outros indivíduos, que não é capaz, por exemplo, de ouvir a história das outras pessoas, de ouvir as outras opiniões, de ajudar as outras pessoas, mas simplesmente quer tudo e que todo o universo ele gire no entorno do seu próprio umbigo, da sua própria persona, dos seus próprios objetivos e da sua própria história. Portanto, o ideal é que nós também reservemos parte da nossa energia para ajudar, reservemos parte do nosso tempo para ouvir, reservemos parte da nossa luz para partilhar, para contribuir para a história de outros indivíduos. Alguém que continuamente semeia o auxílio, semeia a ajuda, semeia a luz, também há de gradualmente ir colhendo estas mesmas sementes, os frutos, os resultados desta mesma perspectiva e destes mesmos hábitos. Portanto, fundamentalmente, as 4 coisas que nos afastam de uma personalidade mais magnética. Se você está assistindo até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora assistindo até o final. Paz profunda é a palavra-chave aqui do nosso vídeo. Os 4 elementos são, em primeiro lugar, a confiança, ou a falta de confiança é o que afasta as pessoas de nós. O segundo elemento é uma personalidade excessivamente negativista. O terceiro elemento é a maledicência. E, por fim, o 4º elemento é uma personalidade excessivamente egocêntrica, não disposta a ouvir e não disposta a ajudar. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas sobre outros pontos de vista. Paz profunda.